Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Aeropods. O meu convidado de hoje é um convidado muito especial, já conhecido dos nossos Aeropods. Normalmente estamos habituados a vê-lo conduzir as nossas entrevistas, mas hoje o João Pedro Leitão sentar-se-á no lugar do meu entrevistado e é com ele que vamos conhecer mais sobre o seu estágio de verão. Venham daí. Então, olá, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para participar aqui neste Aeropod para falarmos um bocadinho acerca do teu estágio de verão. Antes de mais, deixa-me dizer-te que é um gosto ter-te não só na equipa, mas hoje aqui como meu entrevistado. E estás cá hoje para falar do teu estágio de verão, portanto podes começar por me falar um bocadinho acerca de onde foi, conta-me lá detalhes gerais. Ok. Não, eu é que tenho o prazer imenso de estar a fazer esta entrevista. E sim, estou bastante disposto a partilhar a minha experiência para ver se o pessoal consegue se relacionar. Ou seja, eu vou falar sobre o meu estágio de verão que eu fiz o verão passado. Eu estou neste momento no quarto ano, fiz o terceiro para o quarto ano. Foi um estágio de 2 meses, a meio de julho até meio de setembro. Foi mais ou menos 2 semanas, de cada lado. E foi na Epton Engineering, que é uma empresa que se foca bastante em engenharia ambiental e engenharia espacial. Se bem que os projetos ambientais, eólicos, assim, são mais relevantes naquela empresa do que propriamente o setor espacial, que eles ainda estão um bocado verdes nessa matéria. A empresa é relativamente recente, é por causa disso também. Foi uma experiência bastante incrível, e foi um método misto, ou seja, foi teletrabalho, mas tinha que ir uma vez por semana lá para ver reuniões e para estar tudo em ordem, também para ter aquele espírito mais de empresa e de estar a contar com os meus colegas. Mas também cheguei a ir mais que uma vez por semana, cheguei a ver 3 vezes por semana em algumas semanas, pronto, que era necessário. Então, parece-me uma excelente descrição, porque acabaste por tocar aqui alguns pontos que são sempre importantes e para quem tem curiosidade em saber mais sobre o estágio. Diz-me uma coisa, sobre a Eptune Engineering, falaste com algum entusiasmo sobre a empresa. Era uma empresa que já conhecias ou como é que chegaste a este estágio? Não, foi através do IST Summer Internships. Foi a primeira vez que eu utilizei essa plataforma. Normalmente eu, para procurar estágios, ou pelo menos o estágio anterior a esse que eu tinha feito foi por e-mail e por um bocado de passa-palavra e falei com o pessoal conhecido e tal e consegui um estágio. Aqui foi ah, completamente académico, por assim dizer, ou seja, foi uma seleção do IST, Summer Internships. No final, eles mesmo quando, na altura de contactar, eles falaram comigo, mandaram mail, e foram bastante chill nessa parte. A Epton Engineering é uma empresa que só tem, ou que só tinha na altura 3 engenheiros, por assim dizer. Era uma espécie de startup que estava a começar. Ou seja, mesmo os e-mails que recebi foram bastante flexíveis. Foi tipo, ok, o que é que és trabalhar aqui? Explicaram-me logo tipo, o plano de 2 meses. Apresentaram bastante propostas sobre o que é que eu queria fazer. Eles até deram a opção para poder escolher uma das opções que era ou pegar tipo, num conceito e passar pelas fases todas, ou seja, o design, preparação, testes, tipo, pensar como é que a peça ia ser, estruturas, os materiais, métodos de fabrico, tipo, tudo. Ou estar, tipo, basicamente em todos os projetos da empresa, ou vários projetos da empresa, mas só um bocadinho de cada projeto. Pá, eu decidi a primeira opção, acho que é uma ideia super interessante, tipo, pegar numa cena e conseguires, tipo, não só a fase de design, que é tipo a primeira fase, e desenhares tipo no SolidWorks e fazeres tipo, ou fazeres desenhos mesmo à mão e tentares conceber a peça, e depois passar por, ok, esta peça agora está muito pesada, como é que eu retiro material? Ok, então tem que analisar também um, uh, a estrutura e onde é que, sim, onde é que eu consigo material, tem que analisar a estrutura, onde é que são os esforços maiores, porque a peça que eu fiz e a opção que eu escolhi era uma plataforma para reparar ventoinhas eólicas, ou seja, era uma cena colossal, porque era uma cena muito treliçada, e eles pensaram, olha, pensa aí numa cena, tipo, nós vamos te acompanhando, mas o design é teu, tipo, mãos à obra, e foi super libertador, foi super fixe, 2 meses só a trabalhar nisso.
Muito bem, olha, não querendo travar o entusiasmo com que me estavas a levar já para o período durante o estágio, é sinal que certamente te terás divertido durante este estágio. Eu queria falar apenas só para quem porventura não está familiarizado com este processo mais formal dos estágios de verão do IST, por volta de que altura do ano letivo é que ocorrem, como é que é feita a seleção, tu escolhes a empresa, tens várias empresas, candidatas a várias, como é que funciona para quem porventura desconhece? Sim, ou seja, o IST Summer Internships acho que está acessível a pelo menos todos os alunos de aeroespacial e a todos os alunos do curso, penso eu, acho que é uma cena que é tratada pelos núcleos. Normalmente é no mês, penso que é no mês de abril, maio, acho que é por essa altura. Eu este ano não me candidatei, por isso é que não tenho bem a certeza das datas. Depois, candidatas a todas as empresas que estão lá disponíveis e que tu achas que têm a chance de entrar, eles têm uns requisitos, vê se tens os requisitos mais ou menos. Por exemplo, na Neptune Engineering, eles gostavam de uma pessoa que tivesse estado, por exemplo, num projeto do currículo académico, ou seja, por exemplo, o ACC, ou, que é um projeto dentro do Aerotech, e eu fazia parte do ACC, ok, se calhar isto também já é mais para mim. E também, no meu caso, apelou-me porque era uma empresa que precisava de mim para fazer análise de estruturas e pronto, era um tema mais estrutural e é mesmo isso que eu gosto. Então foi isso. Mas eu candidatei a várias empresas, mas eu só recebi resposta de duas, penso eu, uma essa e depois outra numa área completamente de ótica, completamente fora da minha área. Pronto, eu como tinha essa, pá, joguei pelo mais seguro. Yeah, e foi assim. Portanto, só obtive duas respostas, mas candidatei para aí a 20 empresas. Portanto, acho que é mais, neste caso, se calhar é mais vantajoso a quantidade, tipo, candidatas têm tudo, nem que não acho que tenhas tipo, conhecimentos suficientes e depois, pronto, recebes algumas respostas, se tiver sorte. É, sem dúvida um excelente conselho, porque sabemos que as respostas acabam por ser normalmente inferiores às solicitações e, portanto, acaba por ser bom dispararmos assim em diferentes direções a ver que respostas recebemos. Falaste que recebeste duas. A minha pergunta é, tiveste que optar entre dois estágios diferentes ou já ias mais inclinado para este e seguiste o processo naturalmente até ao fim? Sim, eu recebi mail das duas empresas, porque depois, a partir de certo ponto, é as empresas que falam contigo, não é a plataforma do IST Summer Internships. Mas eu recebi a proposta da Neptune primeiro, no primeiro momento, e eu já estava em conversações. Depois recebi a resposta dessa tal Tótica e já não estava para aí virado e tal, então, tipo, pronto, recusei, disse que não, mandei um mail. Pronto, e foi um processo natural de. Eles foram. A Neptune foi bastante flexível para ver quando é que eu começava, e eu comecei mesmo no dia, após o meu último exame, no dia seguinte foi quando comecei, ou seja, foi mesmo para aproveitar o máximo possível. E também o que me apelou foi que como era teletrabalho, eu tinha o horário que eu podia escolher o horário que quisesse. Ou seja, tinha que trabalhar 8 horas por dia, por assim dizer, mas podia trabalhar quando eu quisesse. Eu também na altura estava num projeto do ACC pronto, também tinha trabalho, ou seja, o que eu faria era, por exemplo, trabalhar de manhã no ACC e depois tarde e noite no estágio, sempre assim. Dormi pouco, acho que foi um verão um bocado trabalhoso, mas isso foi fixe porque deu para conciliar tudo o que eu queria fazer no verão. Muito bem, parece-me uma excelente maneira de conciliar o tempo e de organizares o teu verão para teres um verão mais produtivo, diferente provavelmente dos que tinhas tido até então. Relativamente a quem possa porventura estar neste momento na mesma situação, em termos de timings, em termos de duração, quanto é que demorou mais ou menos o processo desde que tu submeteste a candidatura, depois recebeste uma resposta provavelmente por parte do IST, depois essa resposta passa por parte da empresa, até que se acertam os detalhes do estágio, mais ou menos quanto tempo é que demora entre estas diferentes etapas do processo para quem possa estar porventura à espera? Ok. É assim, todos os casos são casos diferentes. Acho que há um período em que as empresas têm que te contactar, penso que sim, e há um período em que, não sei qual é bem o período de transição entre o IST Summer Internships e depois a empresa em si, mas no meu caso, acho que foi a partir de junho que a empresa me contactou pessoalmente. Ou seja, eu acho que não recebi resposta nenhuma do IST Summer Internships. Acho que a primeira resposta de confirmação acho que foi logo pela empresa, porque eles depois, tu no processo de candidatura, eles têm os teus contactos todos, não só têm a tua ficha técnica do IST, mas têm os teus contactos e depois mandam-te logo o e-mail por eles. Mas, ou seja, se candidatas em maio, imagina finais de maio, assim, junho, se calhar recebes uma resposta assim, mas ainda pode demorar algum tempo. E eu tive a tratar de pormenores do estágio até quase entrar no estágio, até tipo julho, portanto, tratar tipo os horários, tipo o que é que eu ia fazer, o que é que eu não ia fazer, ou seja, a definir o meu estágio, estive a defini-lo até julho e depois comecei na segunda semana ou na terceira semana de julho. Portanto, é um processo que demora para aí um mês, se calhar.
Depende da Muito bem. empresa, acho eu. Exatamente, obrigado. Olha, relativamente agora mesmo ao momento durante o estágio, vi que tu referiste que começaste a meio de julho, terminaste 2 meses depois a meio de setembro. Como é que foi relativamente ao teu estágio, as condições em que o fizeste? Ou seja, notaste que eras o único estagiário na empresa? Havia mais? De que maneira é que foi feita a interação com as pessoas durante esse período? Como é que correu isso? Ok, sim, ou seja, a empresa só tem três pessoas, acho que ainda só tem três pessoas, é o engenheiro-chefe, que é o mais velho de nós todos, é mais velho, mas ele tem 30 e tal anos, ou seja, é uma empresa bastante jovem, e depois tem mais dois engenheiros de 20 e tal anos, e depois sou eu, ou seja, eu era o estagiário. Um, Pá, é um ambiente, como é pessoal mais jovem, ou seja, foi o primeiro estágio a sério que eu fiz, portanto, nós tratávamos muito mais de uma maneira menos formal, acho que foi uma comunicação muito mais facilitada. Era o único estagiário, sim, eles só aceitam um estágio por ano, penso eu, também a empresa é pequena, mas foi uma grande experiência, eles estavam sempre disponíveis para me ajudar em todo o processo, até porque eu passei por várias fases de processo e todas elas, tipo, o técnico tem muita coisa boa, mas não te prepara pelas fases mais reais de um projeto de engenharia, e é aí que eles me ajudaram mais. A fase de concepção, de pensar em soluções novas, ou seja, e eles também, como eles sabem o que é ser estagiário, porque eles também, há 2 ou 3 anos atrás, dois dos engenheiros também estavam a estudar, portanto, eles sabem quais são as nossas dificuldades e estão sempre 24 horas tipo, disponíveis para nós. E sim, gostei imenso de estagiar lá. Muito bem, são características importantes, acho eu, para nós que fazemos estágios, alguns de nós pela primeira vez, ter essa flexibilidade, essa abertura do contacto com as pessoas que lá trabalham, creio que são fatores importantes. Fiquei só apenas com uma dúvida que pode ser também interessante para aqueles que nos ouvem, relativamente a esse estágio, tendo em conta que referiste que o fizeste num sistema misto, portanto, apesar de ser de forma remota, acabaste por ter que deslocar lá, existia alguma compensação financeira para essas deslocações, algum subsídio de alimentação, estava associado a algum tipo de remuneração a este estágio ou foi mesmo apenas a parte da experiência profissional? Sim, no IST Summer Internships há estágios que os estágios apresentam o que eles querem e os estágios apresentam se dão remuneração ou não. Ou seja, neste caso eu não tive remuneração e já sabia que não tinha, lá está, porque quando tem estágio eles dizem lá que não tem remuneração. Um, mas passa um bocado, eles, como eu tive que ir à empresa várias vezes, sendo às vezes mais que uma vez por semana, e até porque eu tive que fazer, era uma viagem mais ou menos de 2 horas para cada lado, porque eu morava à beira da empresa, mas tinha que apanhar alguns transportes públicos. E eles sempre ofereceram-se para ou pagar almoços ou para se calhar não almoço, mas tipo, no final do dia de trabalho, se calhar beber uma cerveja assim e eles se calhar pagavam e tal. Ou seja, eles tinham esse carinho, por assim dizer, ou seja, eles tinham essa noção de que, pronto, eu estava ali 2 meses a trabalhar sem remuneração, mas eu estava a gostar do trabalho e eu sinto que quando estava a procurar um estágio, remuneração neste momento, felizmente, não é não, não é uma característica de um estágio que eu faço muita questão de ter, então não foi desmotivador para mim não ter remuneração, mas eles tinham essa noção de que, ok, não tens remuneração, então vou tentar tipo, facilitar o maior processo, se calhar, pronto, pago-te uns almoços e tal. Mas sim, mas não compensa de toda a remuneração que terias num estágio mais tradicional. Acaba por ser uma valorização do teu trabalho de uma forma diferente e que no teu caso acabou por ser também bastante bem aceito, isso é que é o mais importante. Terminado este estágio, o que é que fazes assim em termos de reflexão? Achas que foi um estágio importante para ti? O que é que porventura o estágio te pode ter dado e te tenha ajudado no ano seguinte quando regressaste ao IST? Ok, yeah. Pá, o estágio acho que mudou um bocado a minha visão. Acho que foi a primeira vez que eu me senti um engenheiro, aqueles mini engenheiros que vão para a empresa e têm o seu trabalho. Um, e acho que há duas grandes lições que eu aprendi e que acho que tento trazer agora para o meu quarto ano. E sinto que uma delas é a importância dos charrabiscos. Nós, às vezes, para fazer ideias, saber desenhar, nós não temos muitas cadeiras de desenho à mão livre, nós temos, se calhar, desenho
desenho de emulação geométrica, que é com réguas e não sei o quê, depois SolidWorks, que é muito mais 3D, mas desenho à mão livre, tipo, nós às vezes tínhamos, nós para pensar numa ideia, nós tínhamos tipo uma folha bem grande, tipo um A3, uma folha A3, e estávamos tipo uma pessoa num lado da folha e depois mais duas dos outros dois lados da folha, e estavam a desenhar, e tipo, ok, esta peça vai ser assim, e desenhavam perspectiva de cima, perspectiva de lado, desenhavam perspectiva de lado, isto agora é perspectiva 3D, desenhavam em 3D, e tu percebias exatamente o que é que eles queriam dizer, tipo, ok, agora este sistema de rolamentos vai ser assim, e desenhavam. E eu não sabia desenhar, eles desenhavam muito mal, eu tentava desenhar uma cena e eles tipo, às vezes não percebiam, e tentavam desenhar por cima e tal, ou seja, essa cena de desenho à mão livre, tipo, nas primeiras fases de conceptualização de qualquer coisa, pá, é super importante, eu não sabia, acho que eu vou começar a tentar desenhar mais, e realmente faz toda a diferença um desenho bom para tu perceberes, e tipo, percebes mesmo tudo. E acho que a segunda parte que eu gostei é, eu valorizo bastante, numa empresa, tens a parte da remuneração, isto já se calhar aparece mais para o trabalho, tens a parte da remuneração, mas depois tens a parte do que tu gostas de fazer e o projeto em si, se tu gostas de estar no projeto, se sentes bem a fazer aquilo, se gostas e se tens jeito para aquilo, mas também tens a parte do ambiente da empresa, e isso é bastante, eu valorizo bastante isso, e encontrei um ambiente super saudável na empresa, ou seja, eu recomendo. As pessoas são bastante acessíveis, nós chegávamos a falar de assuntos fora do assunto da empresa e do projeto, assim, e não só isso, como durante os 2 meses houve aquela capacidade de criar uma relação um bocado fora da empresa, sendo que até o engenheiro-chefe, houve uma conversa que nós estávamos a trabalhar, uma conversa que estávamos a falar de bolsas e investir numa bolsa, assim, e ele viu que eu até gostava disso, e ele até ofereceu-me, ele tinha um livro, ele ofereceu-me um livro dele, assinado por ele disse mesmo, digo, ok, este livro foi uma cena muito boa que eu aprendi, pá, toma aí, lê-lo, e vê se leu, assim que é, e vê pá, se te faz jeito também a ti. E no final, tipo, na última reunião que eu tive com eles, nós depois fomos todos beber uma cerveja, e aí falámos mais de assuntos completamente fora da empresa, e eu valorizo imenso isso, valorizo esse espaço mais pessoal, e falámos ou seja, a relação profissional é bom, mas a relação pessoal entre colegas também eu valorizo bem, e consegui encontrar um bom ambiente nesta empresa, portanto, fiquei super satisfeito. Bem, parece-me que nesse aspecto correspondeu a 100% com aquelas que eram pelo menos as tuas expectativas. Olha, apenas uma questão, eu sei que me referiste há pouco quando iniciámos a nossa conversa, que fizeste este estágio entre o 3º e 4º ano, portanto entre a licenciatura e o mestrado, apesar de provavelmente ter sido um pouco cedo, não é? Tendo em conta que te faltava então concluir todo o mestrado até pensares, por exemplo, na realização de uma tese, pareceu-te que haveria abertura para no futuro ser um tema a falar com aquela empresa, porventura uma proposta de trabalho, talvez estejamos a anteciparmos um pouco, mas pareceu-te que haveria abertura por parte deles para no futuro falares. Sim, sem dúvida. Ou seja, o projeto que eu estava a fazer era um projeto que ainda estava na sua fase super inicial. Eles próprios disseram, pá, isto é uma cena para levar para aí 4 anos, portanto, tu acabar o curso em mais 2, portanto, se quiseres, depois voltas e tu até podes pegar tipo, no projeto como ele está, e eles sugeriram trabalho ou até tese, se fosse vantajoso para ambos os lados. Portanto, pronto, sim, fiquei com essa dica e sim, agora só o tempo dirá se realmente vou procurar a tese lá ou se procuro outras opções. Sim, mas sim, eles deram essa abertura, o que foi super fixe também, claro. Parece-me muito bem. Olha, e acho que é precisamente com esta porta aberta para o futuro, por assim dizer, que chegamos então ao fim da nossa entrevista. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, por teres partilhado connosco a tua experiência, mas também os teus conselhos. Foi um gosto ter-te aqui nesta conversa e, portanto, espero que todos aqueles que nos assistiram até aqui possam ter também a oportunidade de te ver novamente em breve no lugar do entrevistador, como muito bem o fazes, e que possam continuar a acompanhar o nosso Aeropod. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Tiago. Obrigado.